Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 6 de junho de 2012. Estamos juntos há 115 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Ontem dissemos que no capítulo 1 Paulo fez uma longa apresentação da sua pessoa, com 7 versículos, o que é um tamanho incomum, porque ele não conhecia a igreja de Roma e precisava obter a aprovação daqueles irmãos à sua mensagem, ao seu evangelho, para conseguir também o apoio deles para enviá-lo até a Espanha. Então Paulo se apresenta de maneira longa. Ele não conhecia aqueles irmãos que, no entanto, tinham uma fé proclamada em todo o mundo, conforme é dito no verso 8. Então Paulo se alegra por isso e diz que tem o desejo de ir até Roma para compartilhar o evangelho com aqueles irmãos, abençoá-los e ser abençoado por eles. Mas, como vemos, Paulo não conhecia aqueles irmãos. Nenhum apóstolo fundou a igreja em Roma. Com toda a probabilidade, foi algum romano que esteve no dia de Pentecostes lá em Jerusalém, que levou a mensagem de que o Messias já havia chegado, e então surgiu assim a igreja em Roma. Você pode conferir isso lá em Atos capítulo 2, verso 10. Paulo diz no verso 14 e 15 que é devedor como apóstolo de levar o evangelho ao mundo inteiro e que estava pronto a anunciar também em Roma. Anunciar o evangelho em Roma teria algumas implicações, tendo em vista que aquela era uma cidade de muita oposição a Deus. Nós vimos que o apóstolo Pedro chega a chamar a cidade de Roma de Babilônia, porque o conceito do mundo ali em Roma era completamente contrário à palavra de Deus. Mas Paulo diz que ele não tem vergonha de pregar o evangelho no verso 16, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E aqui vem a verdade central da epístola, de que a salvação é pela fé. Nisso Paulo cita inclusive Abacuque para dizer: o justo viverá pela fé. Aquele versículo importantíssimo, descoberto por Martim Lutero, que deu origem a toda a reforma protestante. Essa é uma verdade para a salvação do judeu e também do grego, diz o capítulo 1, verso 16. Isso é importante por quê? Porque Paulo esteve, nós já vimos isso, por muito tempo lidando com dois povos distintos na igreja, judeus e não judeus, judeus e gentios. E os judeus como guardiões da lei, como pessoas que praticavam a circuncisão e tudo, a lei de dieta, as festas religiosas e as oposições e os conflitos que o convívio desses dois grupos gerava. Paulo inclusive desenvolveu uma fórmula de saudar os irmãos, que é aquilo que nós chamamos hoje de graça e paz. Não é? Você vê ali no versículo 7, graça a vós outros e paz da parte de Deus. A graça era a maneira como os gregos se saudavam. Eles se saudavam com uma palavra charie, que quer dizer alegria. Paulo muda para charis, que quer dizer graça, e shalom era a forma como os hebreus se saudavam, que quer dizer paz. Com essa fórmula graça e paz que nós usamos na igreja até hoje, Paulo já queria mostrar que gentios e judeus precisavam caminhar unidos. Ele cumprimentava a igreja com os cumprimentos dos dois povos. Não é? E nós até hoje seguimos o exemplo do apóstolo. Paulo quer unir tanto esses povos que no contexto em que ele escreve essa carta, ele está preparando uma oferta de não-judeus para socorrer judeus cristãos em Jerusalém. Judeus que valorizariam certamente receber ajuda material, porque essa era uma virtude muito valorizada para eles, e Paulo quer unir os grupos. A grande questão é, esses grupos são unidos na forma como são salvos, porque todos são salvos pela fé, primeiro o judeu, mas também o grego, e esses grupos também são unidos no seu afastamento de Deus, no seu pecado, na sua necessidade. No capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo vai tratar da depravação dos gentios, do abandono dos gentios quanto às verdades de Deus e da necessidade que eles tinham de salvação. E Paulo vai dizer que, embora Deus tenha se revelado na natureza por meio das coisas que foram criadas, os gentios em geral, o mundo em geral, desprezou essa revelação de Deus e se opôs a Deus e acabou adorando imagens de homens, de aves, de quadrúpedes e de répteis em lugar do Criador. E por causa disso Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável. As práticas sexuais tão comuns na antiguidade e também evidenciadas ali em Roma, homossexuais e diversos tipos de promiscuidade, bem como uma lista enorme de vícios aqui, chegando a incluir 21 pecados
muito sérios: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo e assim vai. Tudo isso era praticado pelas nações gentílicas. E Paulo então diz: é preciso pregar o evangelho porque os gentios estão assim distantes de Deus. A partir do capítulo 2, Paulo agora vai fazer uma grande transição para chegar até os judeus. Ele vai no capítulo 17 mencionar especificamente os judeus e os seus pecados, os pecados de uma porção significativa dentre os judeus. E então ele vai fazer uma transição aqui nos versículos iniciais. Enquanto ele estava falando no capítulo 1 do pecado dos gentios, todo mundo podia ouvir e dizer: é isso mesmo. Mas agora, quando ele ia tratar das falhas, dos erros da nação judaica, era importante que ele preparasse o terreno. Possivelmente ele já tem os judeus em mente desde o primeiro verso do capítulo 2 aqui, quando ele fala que um homem está julgando os outros, não é? Que ele condena algumas dessas práticas, não é? Mas ele não fala isso explicitamente. Mas Paulo começa dizendo assim: olha, eu acabei de dizer do pecado dos gentios, de tudo que eles fazem, do homossexualismo, dessa lista de 21 vícios aqui mencionada. Se você está condenando isso, preste bem atenção, porque pode ser que você esteja praticando isso. E o juízo de Deus é verdadeiro, o juízo de Deus é imparcial. E se você estiver praticando alguma dessas coisas que você condena, o juízo de Deus vai alcançar você também. Não se engane, é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento. E se você não estiver arrependido, seja você quem for, você está acumulando para você mesmo ira para o dia em que Deus vai julgar as pessoas e vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Ele chega a dizer, portanto, no verso 9, que Deus vai dar tribulação e angústia para a alma de qualquer homem que faz o mal, e judeu e grego. E ele vai dar glória, honra e paz para aquele que pratica o bem, judeu e grego. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Note como Paulo está sempre costurando a unidade da igreja, dos judeus e dos gentios. No jeito de cumprimentar: graça, cumprimento do grego; paz, cumprimento do judeu. No jeito de dizer que a salvação é pela fé: 1,16. Primeiro do judeu e também do grego, o justo vive pela fé. Agora ele une judeu e grego no pecado. Tratou do pecado dos gregos no capítulo 1 e está mostrando: olha, Deus vai julgar todas as pessoas. E todo mundo vai ter que comparecer diante de Deus, judeu e grego. Ele vai dizer inclusive o seguinte: quem pecou sem lei, quem são esses? São os gregos que não conheciam a lei de Deus dada por Moisés, que apontava o pecado. Vai ser julgado sem lei. Quem pecou conhecendo a lei, vai ser julgado também em função do conhecimento que tinha da lei. Com isso ele está dando testemunho de que Deus vai fazer um julgamento imparcial. Ele chega a mencionar inclusive que há casos em que gentios procedem de acordo com a lei de Deus por causa da norma que está gravada no seu coração, a sua consciência. Não tem muita gente assim? Que a gente olha e fala assim: só falta ser cristão, como é uma pessoa educada, como é uma pessoa correta, como tem ética, como tem moral. Essas pessoas serão, mesmo que não sejam salvas, elas vão ser julgadas diante de Deus conforme a resposta que deram de acordo com a lei que Deus deixou gravadas em suas consciências. Ou seja, Deus é justo e vai levar as obras das pessoas em consideração. E então, depois de ter dito isso, Paulo chega no judeu e fala: então, judeu, você fica esperto. Você que tem por nome judeu, que conhece a lei de Deus, aprova as coisas excelentes, você está persuadido de que você foi dado por Deus para ser um guia das demais nações. Mas se você não obedece à lei de Deus, você está se pondo numa situação muito desconfortável. Você prega que não é para furtar e furta, diz que não é para adulterar, mas comete adultério, então, olha, cuidado, porque você é alvo do juízo de Deus. Como está escrito, o nome de Deus está sendo blasfemado entre as outras nações por sua causa. Você diz que tem a lei de Deus, você diz que é povo de Deus e você não obedece a Deus? As pessoas vão se escandalizar, vão blasfemar contra esse Deus por sua causa. E então Paulo derruba uma falsa confiança que muitos judeus poderiam ter de que, por conta de serem o povo de Deus, de terem recebido a norma de Deus, de terem cumprido externamente rituais como o da circuncisão, eles estariam à parte do julgamento de Deus. E ele fala então que circuncisão não tem valor algum se não for dentro do coração, não é? E que o verdadeiro judeu não é aquele que é judeu no exterior. E circuncisão verdadeira não é a circuncisão na carne, mas judeu, diz o verso 29, é aquele que o é interiormente. E circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, não segundo a letra.
Uma circuncisão que é elogiada não por homens que medem só o seu exterior, mas é elogiada por Deus que vê o seu coração. Então Paulo está aqui tratando de colocar todo mundo debaixo do mesmo balaio para dizer: graça e paz, estou saudando uma igreja formada de judeus e gentios. Prego o evangelho da salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do grego. E essa mensagem é necessária porque a ira de Deus se revela, Deus vai julgar o gentio que rejeitou a revelação geral da natureza e caiu em imoralidade sexual e caiu em muitos vícios, e o judeu também. Ninguém se engane, Deus não faz acepção de pessoas, e muita gente que acha que é judeu e está cumprindo rituais exteriores, se não tiver fé verdadeira, vai ser julgado por Deus, porque o que importa para Deus é o coração. Então, com isso, nós terminamos o capítulo 2. A partir do capítulo 3, Paulo vai começar a responder uma pergunta que ele antecipa nos seus ouvintes, nos seus leitores. Alguém poderia dizer assim: Paulo, do jeito que você está falando, parece até que o judeu não tem vantagem nenhuma, que o judeu não teve privilégio nenhum. E ele vai dizer: não, há muitas vantagens em ser judeu. E é isso que ele vai tratar a partir de amanhã, quando nós leremos o capítulo 3. No entanto, você já sabe do desfecho dessa história. Capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo. Todo mundo para quem ele escreve graça e paz. Todo mundo para quem ele diz: você precisa do evangelho, que ele é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Todo mundo pecou, carece da glória de Deus, porque o gentio pecou com o homossexualismo, pecou com a depravação sexual, pecou com seus vícios, o judeu pecou também, e a lei de Deus aponta esse erro, e ele não pode simplesmente se escorar numa observância externa da lei, ele precisa da circuncisão do seu coração, ele precisa do evangelho que Paulo prega, ele precisa da fé em Jesus. Com isso nós terminamos aqui então o capítulo 2, e amanhã a gente prossegue. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por aquilo que pudemos estudar hoje. E te agradecemos porque, mesmo não sendo judeus, nós somos o teu povo. Porque temos o Senhor Jesus em nosso coração, o teu Espírito Santo habita em nós. E nós somos de fato judeus, como a tua palavra aqui nos assegura. Nós somos o teu povo. E te agradecemos por esta bênção. Ajuda-nos a reconhecer sempre o nosso pecado, a te agradecer porque a salvação nos alcançou e a descansar na fé que temos no Senhor Jesus para a nossa salvação e a te louvar por isso. Obrigado por este estudo, ó Deus. Guia-nos, fortalece-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.